Meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estamos aí ainda adaptando as nossas aulas, né, ao confinamento, mas enfim, como prometido, a gente vai começar a estudar o visagismo, né? Porque como lá algumas pessoas me perguntaram no grupo, no privado, que não entendeu bem como funciona essa questão das linhas e das formas, né? É um rosto quadrado, é um corte mais redondo, isso e aquilo, né? Como é que a gente vai conseguir explicar isso melhor? Estudando o visagismo, né? Porque na verdade todos nós temos intuitivamente essa sensação quando a tua cliente vem no salão e ela pede para você fazer algo, você tem isso dentro de você. Nós que escolhemos a área da beleza, da estética, nós temos isso dentro da gente já. Só que quando a gente não conhece, a gente não consegue identificar o que é e a gente não consegue usar isso de uma maneira mais assertiva. Então esse módulo serve para explicar para você e para te dar ferramentas para você estudar um pouco mais sobre isso, para você estar fazendo lá, atendendo de forma diferenciada dentro do seu salão, tá bom? O visagismo ele surgiu mais ou menos em 1970, 73 e foi uma forma que Fernand Aubry que era um cabeleireiro e maquiador, descobriu intuitivamente uma forma de ressaltar o que suas clientes tinham de melhor. Mas nessa época ele achava que era simplesmente algo intuitivo, né? Então ele não partiu para o lado de fazer um estudo aprofundado disso. Mas ele falava muito sobre isso, né? E nos seus trabalhos, se vocês forem pesquisar alguns trabalhos dele no YouTube ou no Google mesmo, tem algumas imagens e sobre o que ele falava sobre as características das mulheres que ele atendia. Então ele sentia que ele podia tirar algo a mais do trabalho dele quando ele atendia. Então ele pegava e ressaltava o que a mulher tinha de mais bonito. Mas isso ficou durante um tempo sem uma pesquisa aprofundada disso, né? Então era mesmo algo instintivo da parte dele. Mas foi quando Jean-Claude Julliard criou então uma forma um pouco mais aprofundada desse conceito do visagismo, né? Foi quando ele criou uma academia em 1990 para criar um atendimento. Então, um atendimento diferenciado. Então, esse profissional Jean, ele fez essa academia onde se falava mais sobre isso, onde ele ensinava a ressaltar linhas e formas e cores, né? Então, mas mesmo assim não se tinha um estudo psicológico disso, um assunto em livros, em algo que pudesse ser pesquisado, né? Mesmo assim, ainda não existia isso. Só se ouvia falar muito disso, né? E alguns poucos profissionais que tinham essa disponibilidade de fazer um curso mais aprofundado podiam ter esse conhecimento. Mas aí, em 2001, com um profissional que resolveu realmente estudar isso cientificamente, foi o Philip Hallowell.
trouxe em forma de livros e em forma de vários vídeos. A gente pode estar aí pesquisando, né? Eu sempre falo para vocês fazerem bastante pesquisa sobre todos os assuntos que a gente vai colocando aqui nos cursos, aproveitando esse tempinho a mais que a gente tem aí, pra gente sempre pesquisar o que está sendo dito, tá? Então, Philip Hallowell, ele fez um estudo, só que, como todos os outros profissionais antes usavam esse estudo de forma muito intuitiva, sabe, sempre da mesma forma, ele resolveu fazer isso de forma científica, tá? Então, ele pegou o estudo da psicologia, da neurociência, pegou também um pouquinho dos estudos de sociologia, antropologia, e juntando tudo isso, ele complementou o trabalho do visagismo, tá? Então ele fez um complemento de todas essas áreas. Por quê? Porque ele achava que o visagismo não era só uma questão de ressaltar aquilo que a mulher tinha de mais belo, aquilo que nós temos de mais belo, mas também estudar o comportamento das pessoas. Aí ele partiu tanto para um atendimento feminino quanto masculino também, porque há uma diferença entre ressaltar a beleza, veja, e fazer com que a pessoa seja percebida da forma que ela precisa ser percebida no meio em que ela vive, né? Por exemplo, se eu sou uma pessoa muito extrovertida, por exemplo, eu tenho uma aparência extrovertida. Geralmente pessoas que são mais extrovertidas, elas usam franjas, cabelos mais esvoaçantes, não usam tantas linhas retas, usam acessórios mais chamativos, cores mais exuberantes. Então essa pessoa, ela tem esse comportamento, não só na aparência, mas não só na aparência do rosto, do corte do cabelo, mas em tudo que ela faz, no comportamento dela, no dia a dia dela. E, por exemplo, ela trabalha num ambiente de trabalho, ela é uma advogada, por exemplo, e ela é uma advogada que ela tem muita sabedoria, tá? Ela é capaz de ganhar vários casos, mas por causa da aparência, por causa do comportamento dela, ela não tem tanta credibilidade. Então, o que Philip Hallowell, com todo esse estudo, ele conseguiu captar? Então, ele conseguiu estudar, fazer um estudo tão mais aprofundado desse assunto, que ele pegou essa pessoa que era muito extrovertida, que era uma pessoa expansiva, em uma pessoa mais sóbria, em comportamento mais sóbrio, para que quando ela fosse ter uma reunião, para que quando ela tivesse que defender um caso, ela tivesse essa aparência mais séria, tá? Mas sem deixar de ser ela mesma. Então, a gente tem aí uma ferramenta muito legal, né? Para que as pessoas, elas estejam não só de acordo com quem elas são, mas com quem elas querem aparecer também. O que elas querem transparecer com a imagem e o comportamento dela, né? Então, juntando todo esse estudo, ele criou esta forma de ajudar as suas clientes, né? Então, criou-se aí um atendimento, né? Aí depois desse estudo todo que Philip Hallowell fez a partir de 2001,
ele criou a consultoria do visagismo, né? Então, por exemplo, vamos dar aqui outro exemplo. Uma pessoa que ela acabou de se formar, eu sou fulano de tal, eu acabei de me formar, mas eu não consigo quebrar a questão de eu ser estagiária, de ser tratada como uma estagiária. O meu pai também, ele não me respeita como eu gostaria que ele me respeitasse, e os meus amigos também não me respeitam como eu gostaria que eles me respeitassem. Então, aí ela vai lá e vai fazer uma consultoria com um profissional visagista. Ela vai chegar lá, vai conversar, vai trocar uma ideia com essa pessoa, com esse profissional, e ela vai contar para ele o que se passa, né? Olha, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assada, tal. Eu queria ganhar, eu queria ter um avanço no meu emprego, na minha empresa. Eu não tô tendo essa oportunidade de avançar, né? De ter um cargo maior. Meu pai também não me respeita muito e tal. Daí ele vai fazer uma analogia, né? Vai lá um estudo, na verdade, do que ela faz durante o dia, que tipo de roupas ela usa, como ela usa o cabelo dela, que perfume ela usa, tá? Que essências ela usa no dia a dia dela, o que ela veste. Então essa cliente chega para o profissional e fala: meu material de trabalho é todo da Hello Kitty, né? A minha agenda da Hello Kitty, meu lápis é da Barbie, minha caneta é customizada com sei lá, um negocinho de frufru. O meu cabelo é todo cacheadinho, bonitinho, arrumadinho, muito cacheadinho. Eu uso as mesmas roupas que eu usava quando eu fazia faculdade ou quando eu iniciei na faculdade. São roupas meio de adolescentes. A minha forma de se comunicar é uma forma tímida, é uma forma passiva. E ele falou, então é por isso, né? Aí o profissional vai fazer esse diagnóstico e vai falar, então é por isso, né? Primeiro que o seu pai te enxerga da mesma forma que ele te enxergava quando você tinha 16 anos, né? Você é a mesma pessoa, você passa a mesma imagem de quando você tinha 16 anos. E para o seu chefe também. O seu chefe, ele te viu passar por todo o processo profissional, né, de estudo, foi lá, fez os 4, 5 anos de faculdade, sei lá, fez uma pós, fez um doutorado, mas a sua imagem para ele continua a mesma, né? A forma passiva com que você se coloca perante as outras pessoas do seu trabalho faz com que ele tenha a mesma imagem de você de quando você iniciou nessa empresa. Então você tem que mudar visualmente, né? Tem que tirar esses caixinhos, tem que tirar essa forma bonitinha, né? De se comportar, essas roupas infantilizadas, né? E calçados um pouco mais adultos. Então, vamos alisar esse cabelo, fazer um corte um pouco mais repicado. Então, a partir das linhas do rosto, do corpo e a forma e cores que ele vai estudar, que vão ficar melhor para essa cliente, vai fazer com que toda essa sensação que ela transmite de infantilidade seja extinguida, tá? Ele vai tirar essa sensação de garotinha, de recém-formada, de filhinha do papai. Então aí ela vai se olhando, ela mesma se olhando, tirando tudo isso que faz com que ela ainda se sinta assim, os materiais de trabalho dela, tudo é modificado.
Então ela vai se reconhecer de uma forma diferente e ela vai absorvendo isso de uma forma mais que faça com que a personalidade dela perante as outras pessoas tenha uma força maior. Então aí sim as pessoas vão notar ela da forma que ela está querendo ser notada. Então esse é o trabalho do visagismo, tá? Essa é a função do visagismo. Não só fazer com que a pessoa se sinta mais bela, né? Que a pessoa seja ressaltada naquilo que é mais belo nela, mas também fazer com que ela se encaixe melhor no ambiente que ela trabalha, que ela vive. Porque assim, ó, existe uma diferença entre aquilo que eu sou, aquilo que eu transpareço, né? Tem uma diferença bem grande aí, né? Então, o estudo do visagismo, ele serve para isso, para ajustar essas partes, né? Ou se eu sou uma pessoa muito introvertida, né? Eu preciso, se eu pego uma pessoa que é introvertida, que é uma pessoa muito séria, e eu permaneço as linhas dela reta, né? Eu vou acentuar essa observação que a gente tem da pessoa, né? Quando eu coloco uma sobrancelha aqui, ó, porque quando a gente fala de visagismo, a gente fala de tudo, gente, que transforma o rosto da gente. A gente fala de cabelo, de sobrancelha, maquiagem, roupas, acessórios, tudo isso vão nos ajudar a construir uma imagem, né? E o que é bem interessante nisso tudo é que todo profissional da área da beleza, da área da estética, ele tem isso intuitivamente dentro dele. A gente faz isso todas as vezes que a gente atende uma cliente. Claro que quem estuda essa área do visagismo, ela entende melhor, ela consegue racionalizar isso, né, pelo estudo e consegue aplicar de uma forma mais assertiva, né? Se eu estudo, se eu sei o que eu tô sentindo, se eu sei como aquilo funciona, eu vou conseguir extrair do meu trabalho uma melhor eficácia, né? Então, se eu vou mudar, vou transformar uma pessoa, ela não vai chegar simplesmente no meu salão e ela vai dizer assim, Flá, eu quero pintar o cabelo, Flá, eu quero, sei lá, fazer uma sobrancelha de rena, eu quero fazer uma maquiagem assim ou assado. Eu vou falar para ela, isso vai ficar bom, isso não vai ficar bom e vai ficar por isso mesmo. Não, eu vou ter uma conversa com a minha cliente, eu vou perguntar o que ela quer transparecer, o que ela quer, qual é o evento daquele dia, né? Se ela é a pessoa mais importante daquele evento, se não é a pessoa mais importante daquele evento, ou se ela não é a pessoa mais importante daquele evento, mas ela quer aparecer mais que a pessoa mais importante. Então, é uma conversa aí que você tem que ter com a sua cliente. E então vamos lá responder efetivamente então o que é o visagismo. O visagismo é a arte de extrair o que há de mais belo da pessoa, do seu cliente, usando linhas, formas e cores, tá? Estudando cada arquetípico de cada pessoa de forma individual, né? Aí, colocando os estudos científicos, né? Psicológicos e comportamental,
tá? Porque tem uma parte bem legal também, que é usada para chegar num resultado, no ápice do resultado do visagismo também, que é a questão comportamental, tá? Porque todo indivíduo tem a personalidade, mas o indivíduo ele também tem algo, uma característica que nasce com ele, que me fugiu a palavra agora. Então, nós temos aí 3 elementos que compõem as nossas características, né? Que é o nosso temperamento, que é imutável, gente. Nosso temperamento, a nossa personalidade e o nosso caráter, tá? A nossa personalidade e o nosso caráter, aí por anos e anos de estudos, ela pode ser moldada pelo meio em que vivemos, pela sociedade, pela comunidade que vivemos, né? Tudo pode aí melhorar ou piorar o nosso caráter e a nossa personalidade, né? Então, só que entrando nesse assunto da personalidade, do temperamento e do caráter, nós temos aí um outro assunto para falar, talvez numa próxima aula, sobre também dentro do estudo do visagismo, que são os 4 sentimentos, né? Como é que eu posso explicar para vocês aqui? É uma outra ferramenta que nós podemos usar, que é o estudo do temperamento, né? Se eu sou uma pessoa colérica, se eu sou uma pessoa sanguínea, fleumática ou colérica, né? Então você pergunta aí, meu Deus, o que é isso, né? Eu não tenho cólera, né? Eu não sou frenética. Eu não sou sanguínea, não tenho a pele vermelha, né? Não, não é nada disso que a gente faz, né? E então é um estudo do temperamento mesmo, né? Como é que é uma pessoa sanguínea, como é que é uma pessoa colérica, como é uma pessoa fleumática e como é uma pessoa colérica. Então eu vou aprofundar um pouquinho depois na próxima aula sobre esse assunto, tá? Então, gente, se você ficou curioso, fique atenta ao próximo passo, tá? Então, temos esse assunto aí para se aprofundar um pouquinho mais sobre os elementos, sobre as ferramentas que a gente tem para o estudo do visagismo, tá? Então, esse estudo ele vem estuda mais a fundo o temperamento, tá? Se eu sou uma pessoa colérica, fleumática, sanguínea, colérica, então a gente vai entender aí, se você ficou curioso sobre o que é isso, a gente vai entender um pouquinho mais disso na próxima aula, porque eu acho que se eu misturar os assuntos aqui hoje, vocês não vão conseguir captar bem. Então, eu quero que vocês analisem bem tudo que eu falei sobre o visagismo, tá? Que tem bastante coisa que eu falei que não tá na apostila. E que vocês... Porque, como eu falei, todo cabeleireiro, intuitivamente, tem isso dentro dele. Vou explicar uma coisinha aqui rapidinha e eu quero que vocês vejam, se vocês analisem, se já aconteceu isso com vocês, tá? Porque eu sei que tem muita gente aí que tá fazendo o curso, mas que já põe a mão na massa aí. Outro dia foi uma cliente minha, tá? Ela queria
passar uma tinta no cabelo, da cor natural. Ela tava se achando estranha, feia. Ela tava se achando assim, esquisita. E quando ela soltou o cabelo, realmente eu falei, realmente tá estranho, tá? Eu coloquei ela na cadeira e aí eu mostrei pra ela o porquê que ela tava se sentindo estranha. E antes de eu pintar o cabelo dela, né, de eu passar um tonalizante pra tampar as mechas, eu propus algo pra ela que eu achei que ela se reconheceria melhor. Né? E eu falei para ela, olha, se você ainda não gostar, ainda não estiver se identificando depois que eu fizer esse trabalho, aí sim eu passo uma coloração no teu cabelo pra gente deixar da cor natural. Ela falou, então, Flá, o que você vai fazer? O que você tá achando? O que eu tava achando, né? Ela tem a pele extremamente fria, ela é uma pessoa com a pele extremamente limpa, e uma pele fria, gente, fria. E aí, ela fez a sobrancelha definitiva. O fundo da sobrancelha definitiva dela, o pigmento que foi usado, também era uma sobrancelha mais grafite, mais cinza, tá? Olha só. O cabelo dela, a cor do cabelo dela natural é um castanho, não chegava a ser preto, mas era um castanho que não refletia nada de dourado. Nada de dourado. Então, pele fria, sobrancelha fria, cabelo natural frio. E aí, as mechas dela estavam extremamente acinzentadas. Estavam frias. Nas pontas, onde o cabelo era mais poroso ainda, tava mais frio, tava mais cinza ainda. Então eu peguei toda essa parte do cabelo dela que tava mais cinza, cobri a parte que tava escura, coloquei próximo do rosto dela e falei, veja como você tá se sentindo. Como que você está se sentindo? Ela falou, tô me sentindo velha, estranha, esquisita, não tô me gostando. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos limpar esse acinzentado que está na ponta, né, intensa, e vamos deixar ele levemente mais dourado, levemente mais pro champanhe, tá? E aí você vai ver, se você ainda assim não se reconhecer, eu passo o tonalizante para você novamente, fazendo a cobertura das mechas. Então eu fiz o trabalho, deixei o cabelo dela levemente mais dourado, fiz uma escova. Ela falou, Flá, era isso. Tô me sentindo outra pessoa, tá? Não vou querer mais voltar meu cabelo natural. Eu estou me amando. 2, 3 dias depois eu fui lá, fiz uma postagem de outro cabelo. Ela falou, ela respondeu lá, Flá, eu ainda estou me amando. Você adivinhou? Você foi certeira. Então é isso que o visagismo, o estudo do visagismo vai trazer para vocês dentro do salão. Então eu quero que vocês me digam e que vocês estudem se intuitivamente, de alguma forma, vocês já passaram por isso, né? Vocês já atenderam uma cliente que ao final do atendimento ela se reconheceu, ela se amou e depois de uma semana ela continua se amando e ela vai voltar ou ela voltou para fazer o mesmo procedimento com você porque ela amou, né? E ela não vai querer trocar aquela imagem que você fez para ela, que ela se amou tanto, tá? Eu quero que vocês me digam se vocês já tiveram essa experiência, tá? Porque você não estudou o visagismo, você não tem técnicas avançadas de visagismo, mas lá atrás, como Fernand Aubry, você também é
você também usa a tua intuição para você transformar uma pessoa, para você trabalhar com cores, para você trabalhar com linhas e formas. Então você é um visagista, você só não tem noção disso ainda, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, né? Como eu sempre falo aqui, né? Eu espero que vocês tenham entendido e que vocês apliquem, que vocês também recapitulem lá na cabeça de vocês o que vocês entenderam, ou se vocês já intuitivamente aplicaram isso e deu certo, porque esse é um assunto bem complexo e esse assunto vai entrar em todos os módulos que a gente fizer, né? Porque o visagismo, como eu disse, ele está em tudo, tá? Ele está no cabelo, ele está na maquiagem, na sobrancelha, na cor, no corte. Então, todos os nossos módulos do curso, nós vamos ter esse assunto do visagismo, tá bom? Então, mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e fiquem aí curiosos para o próximo assunto, tá bom? Beijinho, tchau!